Atenção espectadores. Dentro de 5 segundos, Boletim Brasil. Tragédia no Rio Grande do Sul, nível do Guaíba segue em redução e cai para 4,52. Sobe para 155 o número de mortos em enchentes que atingem o estado. Bombas da Sabesp enviadas para escoar água começam a operar neste sábado. Relator volta por caçar governador do Rio e vice. Julgamento é adiado. Donas de creche são indiciadas por morte de bebê por traumatismo craniano. No esporte, Raíssa Leal vai à final do Pré-Olímpico da China em 4º lugar. Bayer Leverkusen vence Augsburg e se torna o primeiro campeão invicto da Bundesliga. E ainda uma homenagem a Antero Greco, Silvio Luiz e Apollini, 3 grandes nomes do jornalismo esportivo que nos deixaram essa semana. O Boletim Brasil começa agora. O nível do Guaíba em Porto Alegre está diminuindo gradativamente, trazendo esperança para o povo gaúcho. O nível do Guaíba em Porto Alegre segue em redução. Nas últimas 24 horas, o patamar da água baixou 17 centímetros, caindo de 4,69 m para 4,52 m, conforme a medição feita às 10h15 da manhã deste sábado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico no Cais Mauá. A marca ainda está a mais de 1,5 m acima da cota de inundação, que é de 3 metros. Na sexta, o recuo do nível do lago permitiu a retirada de uma comporta no centro histórico, facilitando o escoamento da água acumulada nas ruas. Com a operação, será possível acessar 2 casas de bomba que ajudam a drenar a água acumulada nas ruas para fora da área urbana. Com o recuo do Guaíba, a população começou a retornar às suas casas e apartamentos para descobrir quais pertences foram perdidos e o que ainda pode ser salvo. A Sabesp enviou bombas para escoar água dos alagamentos no Rio Grande do Sul. Os equipamentos começaram a operar neste sábado. As primeiras bombas de água enviadas pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, chegaram ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Os equipamentos utilizados para acelerar o escoamento da água começaram a operar em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, neste sábado. Cerca de 70 mil casas estão submersas na cidade. O município soma 21 mortes. Segundo o secretário de Obras do município, Guido Bamberg, as bombas serão instaladas com o intuito de aumentar a vazão e puxar a água que alagou a cidade de volta para o rio. Cada bomba tem capacidade de retirar 1.000 litros d'água por segundo de um lugar para outro. No total, o município receberá 8 motobombas para utilizar nos locais mais afetados pela inundação. A estimativa que com isso, dentro de 10 a 15 dias, os moradores desabrigados possam retornar para suas casas. E vamos atualizar uns números. A catástrofe no Rio Grande do Sul subiu para 155 o número de mortos, com 94 pessoas desaparecidas, segundo a Defesa Civil do Estado. Mais de 617 mil pessoas estão fora de casa, 540.118 desalojadas. O número de pessoas afetadas pelo temporal passa de 2.300.000 pessoas. A seguir, relator volta para caçar governador do Rio e vice. O julgamento é adiado. Donas de creche onde bebê morreu em Mato Grosso são indiciadas após bebê morrer por traumatismo craniano. Raíssa Leal se classifica para a final do Pré-Olímpico da China. E ainda a trajetória de Antero Greco, Silvio Luiz e Apollini, que morreram nesta semana. A edição tem a missão de levar para você os principais erros da TV e da internet. Tudo isso é só aqui no A Edição. Todo sábado às 8 da noite. Não perca A Edição. Só aqui no canal João Victor Liberato Oficial.
Toda segunda, quarta e sexta você fica muito bem informado aqui no Fala Mais Online. Eu, Alan Henrique, trago as principais notícias que envolvem o mundo do rádio, da TV e da comunicação. Tudo isso com muita credibilidade, bastante opinião e com a sua participação. Não perca, é toda segunda, quarta e sexta, a partir das 8 da noite, ao vivo. Acesse nosso site, se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. Julgamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Relator volta a favor da cassação de mandato do governador e do vice. Julgamento é adiado. O desfecho do julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, que investiga possível abuso de poder econômico e político do governador Cláudio Castro do PL ao longo de 2022, ainda deve demorar para acontecer. Na última sexta-feira, dia 17, o relator dos processos que investigam possíveis desvios no CEPERJ e na UERJ votou para a cassação dos mandatos do governador Cláudio Castro, do vice, Thiago Pampolha, e do presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar. Contudo, logo em seguida, o desembargador Marcelo Granado pediu vista ao processo. A ação provocou a suspensão do julgamento pelo prazo de até 10 dias. O objetivo é oferecer ao desembargador mais tempo para avaliar todo o material apresentado. A nova sessão será marcada para a próxima quinta-feira, dia 23. Na retomada dos trabalhos, os 7 desembargadores da Corte vão avaliar se seguem ou não com o voto do relator, que apontou desvios no CEPERJ e na UERJ ao longo do ano de 2022. As donas de uma creche particular em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, foram indiciadas pela morte do bebê Vicente Camargo, de 5 meses, em abril desse ano. Na época, o atestado de óbito apontou traumatismo craniano por instrumento contundente como causa da morte. Segundo a Polícia Civil, as proprietárias foram indiciadas por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, depois que uma delas confessou que a lesão na cabeça da criança foi causada depois de bater, sem querer, na quina da mesa de mármore de uma mesa da creche. Ainda de acordo com a polícia, o bebê foi levado à unidade de saúde pela dona da creche e deu entrada na emergência com parada cardiorrespiratória e em estado cianótico, quando a vítima apresenta cor azulada na pele pela falta de oxigênio no sangue. O bebê não resistiu e morreu no mesmo dia. A gestora da creche também foi indiciada por omissão em garantir espaços em proteção para proteger as crianças e por negligência no atendimento à criança. A skatista Raíssa Leal se classifica para a final do pré-olímpico na China. A brasileira Raíssa Leal está na final da etapa de Xangai, na China, do pré-olímpico de skate, competição que vale pontos para o ranking mundial da modalidade, que é classificatório para os Jogos de Paris. Neste sábado, a brasileira ficou em quarto lugar na semifinal do street feminino, com nota de 256,95. A lista dá 22 vagas em cada uma das categorias, parque masculino e feminino e street masculino e feminino. Há um limite de 3 atletas por país em cada uma das disputas. A liderança ficou com Chloe Covell, da Austrália, que somou 259,99 pontos, seguida da japonesa Liz Akama, com 288,54 pontos, e Koku Yoshizawa, também do Japão, com 257,17 pontos. O país ainda estará na final do street masculino com Giovanni Viana, no parque feminino com Isa Pacheco e Dora Varela e no parque masculino com Luigi Cini, Pedro Barros e Augusto Aquio. Já campeão de maneira antecipada, o Bayer Leverkusen concluiu a campanha no campeonato alemão neste sábado, vencendo o Augsburg por 2-1 na Bay Arena. O placar do time da casa foi construído ainda na primeira etapa, com Boniface aos 12 minutos e Andrich aos 27. Aos 17 do segundo tempo, Comir diminuiu para os visitantes, mas não conseguiu evitar a 28ª vitória do Leverkusen, que também somou 6 empates em 34 jogos, sendo o primeiro campeão invicto da história da Bundesliga. Ao todo, são 51 jogos sem perder. Antes de encerrar o Boletim Brasil de hoje, vamos relembrar 3 nomes gigantescos do jornalismo esportivo brasileiro que morreram na última quarta e quinta-feira: Apolinho, Antero Greco e Silvio Luiz.
Washington Rodrigues, mais conhecido como Apolinho, foi um dos maiores comunicadores da história da radiodifusão brasileira, com passagens pelas rádios Globo e Nacional, tendo trabalhado por último como comentarista e apresentador na Tupi. Sua carreira se iniciou em 1962 na Rádio Guanabara, atual Bandeirantes. A marca de bordões e irreverência se imortalizou durante décadas de carreira. Apaixonado pelo Flamengo, ele chegou a ser treinador do time em 1995, no centenário do clube. Apolinho estava internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, tratando um câncer no fígado. Antero Greco, my friend, como era conhecido, era formado em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Começou sua carreira profissional nos anos de 1970 no Estadão, onde foi editor de esportes. Também atuou como editor e colunista no então Diário Popular. No início dos anos 90 foi comentarista de futebol na Rede Bandeirantes, mas a fase mais marcante da carreira começou em 1994, quando entrou na TVA Esportes, o atual ESPN Brasil, onde permaneceu até o fim de sua vida. Dos 30 anos da ESPN, 20 foi apresentando um telejornal esportivo Sport Center, onde firmou uma parceria fortíssima com Paulo Soares, o Amigão. Sob o comando dos dois, sempre com jornalismo informativo e ao mesmo tempo com muita diversão e risadas, a dupla ganhou destaque no canal e conquistou milhares de pessoas. Foi dessa parceria que surgiu o apelido de My Friend, atribuído a Antero por Paulo Soares. Em entrevista à ESPN, o parceiro de bancada falou sobre a perda do amigo. Como é que eu posso falar alguma coisa agora? Antero, que sempre chegava atrasado, né? Gostava. Antero chegava sempre em cima da hora, né? Poxa vida, Antero, você gostava tanto de chegar atrasado em cima da hora, por que você foi embora agora? Né? Para que sair tão cedo? E o legal, Gláucia, Mário e Fernando e Alex, é que ele acaba de mandar para mim dizendo que ele percebe que o céu é verde, não é azul. E ele tem todo o direito de ter o céu verde para ele. Antero lutava contra o tumor no cérebro há quase 2 anos, tendo realizado cirurgias e sessões de radioterapia nos últimos anos. Conforme nota divulgada por Paulo Soares no último dia 10, Antero estava hospitalizado no Hospital Mirante da Beneficência Portuguesa e em seus dias finais. Silvio Luiz nasceu em 1934 na capital paulista. A carreira na comunicação teve influência da irmã, a ex-atriz Verinha Dercy. Ele chegou a participar de 2 novelas ao lado da irmã. Antes de se consolidar como um dos maiores locutores esportivos do Brasil, Silvio foi árbitro de futebol entre o fim da década de 60 e o início dos anos 70. No jornalismo, foi diretor de programação da TV Record e trabalhou em diversos veículos, como as rádios Bandeirantes, Record, TV Excelsior, SBT, TV Paulista, entre outras. Como narrador, participou de diversas Copas do Mundo e foi uma das principais vozes do esporte brasileiro nas últimas décadas. Bordões que criou cativaram o público e o tornaram famoso. O amor pelo futebol fez se candidatar por 2 vezes para presidir a Federação Paulista de Futebol. O último trabalho de Silvio Luiz na televisão foi na Record, onde comandava uma transmissão alternativa dos jogos do Campeonato Paulista, ao lado dos humoristas Carioca e Bola. Foi durante uma partida entre Santos e Palmeiras que o narrador passou mal e foi internado pela primeira vez neste ano em São Paulo. Após receber alta depois de ficar quase 1 mês no hospital, Silvio voltou a ser internado em 8 de maio no Hospital Oswaldo Cruz, na capital paulista, onde morreu. Boa noite.